Bom dia a todos. Eu gostaria só que vocês confirmassem se vocês me escutam o áudio. Pode confirmar pelo chat, pela perguntas, por gentileza. Ok, muito obrigada. Pessoal, nós vamos dar início na segunda rodada do evento e-social para o ano de 2018. Nesta sala, nós faremos a apresentação da linha de produto DataSul. Para quem nunca participou conosco dos nossos eventos Responde do webinar, é uma informação. Todos os meses nós temos eventos referentes ao e-social. Este ano de 2018, que é onde teremos a implantação, nós programamos pela TOTUS um evento por mês nesse primeiro semestre. Então, o primeiro evento do e-social, que foi realizado em janeiro, nós trouxemos um pouco de conceito, para que a gente trabalhasse todos esses itens de ano de 2018, e a cada evento nós vamos falar um pouquinho das fases que estão em vigor, de como vai estar o cronograma e como vai ser o segmento e as informações dentro dos nossos produtos tops. Todos os meses, como eu comentei, nós temos eventos Responde, tá? Então, os próximos eventos webinars que são gratuitos e destinados a todos os nossos clientes, pela linha DataSul, o próximo é o do tema sobre a RAIS, no dia 2 de março, das 10 da manhã ao meio-dia, e o próximo e-social da DataSul será no dia 14 de março. A nossa programação hoje aqui na sala nós teremos uma primeira apresentação da consultoria de segmentos realizada por mim. Na sequência, a linha de produto DataSul vai estar falando sobre o seu produto, sobre a sua entrega, o que vai ser abrangido a partir deste momento e as fases que nós vamos trabalhar no e-social. E no final a gente abre para dúvidas. O microfone de vocês fica fechado do início ao fim da apresentação. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, mesmo durante a nossa apresentação, eu peço para que já vão colocando na parte de perguntas para a gente poder atuar, tá bom? Nós temos uma equipe que está conosco hoje no evento para ir respondendo todas essas perguntas e a gente tentar sanar o maior número possível de dúvidas. Meu nome é Elisângela Damasco, eu coordeno o time da consultoria de segmentos. Esse time de consultoria faz o atendimento aos nossos times internos da TOTUS. Então, nossa equipe é responsável por acompanhamento de legislação, por tirar dúvidas e levar informações tanto ao nosso time de atendimento quanto ao time de desenvolvimento, tá? Eu sou formada em análise de sistema, pós-graduada em Direito do Trabalho e Previdenciário. Falar só um pouquinho do fundamento, só para a gente relembrar, muitos de vocês já estiveram conosco em outros eventos e já devem conhecer. Os que não conhecem, a TOTUS faz parte de diversos grupos do e-social. Grupos esses com o governo, grupos de testes. Então, se a gente falar um pouquinho, o grupo de trabalho das empresas piloto, que é o GT Empresas Pilotos, é composto pelas empresas que foram selecionadas pela Receita Federal dentro do projeto SPED. Este foi o primeiro grupo instituído para falar de e-social e explicar um pouquinho do que vai acontecer. Subgrupo de layouts. Então, a cada novo layout que surge, a gente faz uma análise do que está sendo selecionado, do que a gente entende não faz sentido ser obrigatório para que a gente tenha esse contato e passe a informação para o governo, para que ele possa remover ou adequar o layout da forma que a gente entende. Grupo de Trabalho de Segurança e Saúde. O grupo do SST é um grupo que ainda está analisando algumas informações, trazendo a público alguns dados de layout. São informações que serão solicitadas somente em janeiro de 19, porém nós temos um grande problema, né? Muitas delas estavam em papel, né? E é diferente quando você tira uma obrigação que já é informatizada por outra. Então, substituir um CAGED, que já é magnético, por um e-social, é relativamente mais tranquilo do que substituir um PPP, que ainda está inteiramente em papel, com diversos problemas ainda envolto dele. Grupo de homologação. Semanalmente a gente fala com esse grupo, tem um representante da Receita Federal, Samuel Kruger está sempre conosco. Então, nós temos todos os testes que nós fazemos junto com a SERPRO lá em BH, nós temos informações do que está ocorrendo e quando a gente consegue fazer alguma validação dificultosa dentro de layout, a gente reporta para que seja corrigido. Grupo da REINF, porque como vocês sabem, parte estava no e-social e foi retirado. E o GT Confederativo, que é um grupo de trabalho formado pelas federações e confederações do Brasil. Representa a parte patronal, que será obrigada ao cumprimento desta obrigação.
Só para a gente relembrar que não é um webinar conceitual, tá? Então, para a gente ter um balanceamento, o E-Social é um instrumento de unificação. Todos os empregadores do Brasil, independente do nível e do porte, mesmo o pequenininho, mesmo a pessoa física, até o maior de todos, está obrigado à utilização do E-Social. Tá? Começou aí pelo E-Social da doméstica, então empregadores de pessoa física já fazem uso do E-Social pela doméstica, e agora entrando para os grandes empregadores. Começou pelo primeiro grupo de 78 milhões, depois abaixo de 78 milhões, por último, o governo, mas todos farão uso do E-Social. Para a gente lembrar um pouquinho, tá? Quando a gente começou a falar lá em 2013, 2014 pela TOTS, a gente explicava como que era o envio dessas informações ao governo. Basicamente, barrinha azul, empregador, faz o envio de informações por meio do E-Social e todos os dados ficam disponíveis lá. Então, os 5 grandes órgãos fazem uso dessa informação a qualquer momento, para análise, fiscalização, atuação, conferência, para tudo. Isso era o projeto inicial do E-Social. E aí a gente bem sabe que isso foi crescendo e evoluiu e nós temos uma mudança. Hoje, o projeto do E-Social continua enviando informações para o E-Social. Todos os dados relativos à pessoa jurídica que não tenham vínculo com o trabalho, foi criado um novo projeto, que é o FD-REINF, faz parte do projeto SPED. Então, a empresa passa a enviar dados trabalhistas dentro do E-Social, dados relacionados a notas, a contribuição social sobre o lucro, PIS/COFINS, que são itens que iam na DIRF, né, dentro do projeto REINF. Tanto o REINF quanto o E-Social fazem integração com a DCTF Web. Pela Receita Federal, nós temos as compensações que vêm do PERDCOMP, e a guia para pagamento da Previdência será gerada pela DCTF Web, tá? Uma guia substitui a GPS, será uma guia DARF com código de barras, emitida por lá. Não existe uma integração direta da empresa com a DCTF Web. Ela tem que enviar os dados pelo E-Social e REINF, e essas duas obrigações farão integração para a DCTF Web. E aí, como vocês podem ver, itemzinho novo, tá? Além do E-Social, além do REINF, nós teremos também a GR-FGTS. Como eu comentei, DCTF Web é administrada pela Receita Federal. Ali nós vamos ter a guia da Previdência, teremos a guia do Imposto de Renda e futuramente as outras guias virão para cá também, de cunho Receita Federal. Porém, falta aí o recolhimento do Fundo de Garantia, não é mesmo? Este é administrado pela Caixa. E aí surge o que a gente fala de uma nova integração. Tá? Será necessário também o empregador fazer uso do esquema do XML e uma mensageria para a busca da sua guia de pagamento do Fundo de Garantia. Passamos a falar agora da GR-FGTS, que é uma nova guia de recolhimento do Fundo de Garantia, serve tanto para o movimento mensal quanto rescisório. Hoje a gente tem o tema do webinar é social, então a gente não vai adentrar muito nem na DCTF, nem na GR-FGTS. Mais para frente a gente marca um exclusivo da GR-FGTS para falar. Da DCTF Web a gente já falou bastante nos conceituais, então a primeira rodada do E-Social já tem bastante informação que vocês podem fazer uso dela. Cronograma, todos já têm conhecimento, vamos só lembrar um pouquinho, tá? Então, o cronograma foi dividido em 3 grandes grupos. Primeiro grupo, faturamento superior a 78 milhões. Segundo grupo, demais empresas com faturamento inferior a 78 milhões. E por último, órgãos públicos, administração pública direta e indireta. Dentro de cada um destes grupos, nós temos o faseamento em 5 fases. Primeiro, entra a tabela, depois, eventos não periódicos. Terceiro, eventos periódicos e junto entra o REINF. Quarta fase, DCTF Web, que é onde a gente deixa de recolher via GPS e passa a ter uma DARF. E novo FGTS, que é a GR-FGTS, que eu comentei um pouquinho com vocês. Por fim, eventos SST, sempre o último lá em janeiro de 19. Falando dessas fases, então nós temos 3 grandes grupos, cada grande grupo com 5 fases dentro delas. Concluímos agora, no dia 28 de fevereiro, hoje, a primeira fase para o primeiro grupo.
Então, todas as empresas com faturamento superior a 78 milhões já fizeram a sua entrega, ou deverão estar fazendo até hoje, a parte de tabelas. Iniciou no dia 8 de janeiro, finalizando agora em 28 de fevereiro. A partir do dia 1º de março, inicia a fase do não periódico, e é dela que a gente vai falar aqui também. Retomando um pouquinho, a minha empresa deve ou não entrar neste primeiro grupo? Né? Então, foi algo que a gente comentou na primeira rodada do webinar do E-Social deste ano, mas só para a gente trazer e deixar claro, tá? A Receita Federal tem uma lista, essa lista é composta de 14 mil empresas que estão enquadradas nesta primeira fase. Como que foi feito esse levantamento? Tá? Utilizou-se a entrega da ECF do ano de 2016, pela ECF, nós temos o bloco de faturamento. Então, a empresa se enquadrou através da ECF. A minha empresa, ele estava errado o faturamento. Como eu faço agora? Então, tanto as empresas que se enviou a ECF errado, ou se enquadrou de forma errônea, ou mesmo não se enquadrou e deveria se enquadrar, é obrigatório fazer a contestação da obrigatoriedade do E-Social, seja para entrar ou para sair, tá? E o ECF, eu preciso retificar? É óbvio, tá? É uma entrega legal, tem que estar coerente. Se ela tinha algum erro, ela tem que ser corrigida. Mas o fato de envio de um novo ECF corrigindo o faturamento não vai refletir no E-Social, não é uma verificação online, tá? É uma lista estática de um retrato que foi tirado no final do ano de 17 e ele tem em posse da Receita Federal. Então, se eu me enquadrei e não deveria me enquadrar, ou se eu deveria me enquadrar e não consegui enviar o arquivo, porque quem não estava nessa lista e tentou mandar, recebeu um retorno de volta falando que deve aguardar a próxima fase. Tá? Para os dois casos, é necessário fazer a contestação da obrigatoriedade. Entrem no site do E-Social, site oficial, tá? esocial.gov.br. No final da página tem um item contato, fale conosco, e ali tem um link para contestação. É um formulário que é preenchido. Aconteceu no início de fevereiro e agora no final de fevereiro e início de março vai ocorrer novamente. A Receita Federal encaminhou via ECAC um comunicado aos empregadores. Então, como vocês podem ver nesse exemplo, foi enviado este no dia 8 de fevereiro, tá? Informando que este empregador não tinha enviado ainda os seus dados referente a tabelas. Então, até o dia 7 de fevereiro, esse empregador aqui não enviou os dados. A Receita foi lá e falou assim: você precisa encaminhar ao menos o evento S1000, o que não ocorreu. Então, se a gente teve dificuldades no envio desta primeira fase, hoje é o último dia, o que a gente recomenda? Pelo menos o envio de tabela S1000 deve ser efetuado até hoje para o site da Receita, para o site do E-Social, desculpa. Tá? O envio do S1000 garante o cumprimento da obrigação. Eu tive problema com outras tabelas, ainda não consegui mandar. Tudo bem, se você mandou o S1000, você já cumpriu com a sua obrigação. As outras precisam ser enviadas, obviamente. Tá? Então, para mim conseguir mandar os não periódicos, eu tenho que ter feito a carga das tabelas. Só que para cumprimento e não ser atuado pela Receita, pelo governo, se eu mandei o S1000, eu já cumpri a obrigação. Se foquem no envio deste arquivo. Vamos mostrar um pouquinho de layouts, né? Como tudo no E-Social tem divisão, layout também tem divisão. Primeira parte, tabelas, são 11 arquivos. Eventos não periódicos, que é o que vai começar a partir de março, 22 arquivos. Periódicos, 12 arquivos. Falando de tabela, tá? Então, eu tenho obrigatoriedade de encaminhar tabela de informações do empregador, que é o S1000, S1005, que são os meus estabelecimentos, tabela de rúbrica, de lotação tributária, cargo, carreira, função, horário. Tabela 1060 não entra agora, porque ela faz parte do SST. E tabela de operadores portuários. Vamos falar um pouquinho disso? Então, assim, primeira fase deve ser enviados os eventos de tabela, tá? Encerra-se hoje. Importante ressaltar que não há necessidade de todas as tabelas sejam enviadas no primeiro dia, que foi quando? Lá atrás, dia 8 de janeiro, tá? Podem ser enviadas ao longo do primeiro período, que era janeiro e fevereiro. A mesma coisa vai acontecer para a segunda fase dos não periódicos. Aí eu tenho que mandar a carga? Tenho. Mas não preciso fazer tudo no dia 1º de março. Eu tenho o mês de março e abril para fazer.
O envio da tabela 1060, que é ambiente de trabalho, segue o cronograma dos eventos de SST que eu comentei. Então, mesmo sendo uma tabela, estando no layout no primeiro grupo, não entra agora, tá? Só em janeiro de 19. A tabela 1010 é a tabela de rúbricas. E a empresa existe desde muito tempo, tá? Então, desde a sua estruturação e concepção, nós temos muitas rúbricas, verbas, eventos que existem na folha de pagamento. Muitos deles sem uso atualmente. Então, quando eu for dar carga no e-social, eu vou fazer o envio apenas de itens que eu esteja usando, tá? Se eu tenho uma verba, uma rúbrica que existe lá faz muito tempo e a gente não usa mais, eu não preciso mandar ela para o e-social. Eu não preciso dar carga de coisas que eram pretéritas e não tenho mais uso, tá bom? Mesma coisa vai se aplicar com tabela de turnos, com tabela de cargos, de funções. Se eu tenho tabelas que existem na empresa e eu não uso mais a informação, eu não preciso mandar para o e-social. Ah, preciso excluir do meu produto, do meu software? Não, pode deixar lá. É só não fazer a amarração que ele não vai para o e-social. E com relação à tabela 1020? A tabela 1020 é a lotação tributária, tá? Então, toda vez que eu tiver um recolhimento previdenciário diferenciado a um grupo, seja porque aquele grupo tem um FPAS diferente, tem um código de terceiros diferente, com uma exposição diferente, então eu tenho uma lotação tributária. Não se confunda com centro de custo ou departamento, tá? Lotação tributária no e-social eu preciso enviar sempre que eu tiver uma informação classificação tributária diferenciada. Então, tentem colocar em mente assim, eu posso ter muito centro de custos, muito departamento, o que não significa que todos sejam uma lotação tributária. Eu preciso mandar para o e-social apenas lotação tributárias que tenham algum reflexo na minha contribuição previdenciária. Estabelecimento sem funcionários, tá? Então, a gente mandou o S1000, cumpriu a obrigação. Na sequência, eu tenho o 1005, tá? Que é as filiais, os estabelecimentos. Se eu tenho um CNPJ dentro da minha hold que não tem movimentação, eu não sou obrigada a mandar o 1005 dele, tá? Vai existir no e-social o e-social negativo, tá? Que é o famoso sem movimento. Assim como nós temos RAIS negativa, terá também o social negativo. O CEFIP negativo, que é mensal. Então, todas essas declarações negativas fazem o quê? Eu tenho um CNPJ ativo ainda na minha junta comercial, mas não tenho movimentação de funcionários. Então, nesse caso, falando de e-social, o que eu preciso fazer? Mandar o arquivo S1000, tá? Que é os dados da empresa. Segunda fase de não periódicos, não vou mandar nada, porque eu não tenho, obviamente. E na terceira fase, lá em maio, quando começar os eventos periódicos, aí eu vou mandar um arquivo S1299, que é fechamento de eventos periódicos desta filial, deste CNPJ, tá? Isso vai indicar sempre para o e-social que eu tenho um CNPJ sem movimento. E a partir de entrada do e-social, todo mês de janeiro de cada ano, eu preciso mandar um 1299 para este CNPJ, indicando que ele continua sem movimento naquele ano civil, tá? Se vocês olharem no manual do e-social, o MOS, tem a informação de não há obrigatoriedade de cadastramento do 1005. Erroneamente, alguém alterou um texto e aí na FAQ está falando que tem que mandar. Não precisa mandar, tá bom? A FAQ do e-social vai ser corrigida e o que prevalece, a documentação oficial, é o manual de orientações do e-social. Portanto, empresas que tenham CNPJs ativo na junta comercial, mas não tenham funcionários, não tenham movimentação, mandando o S1000 cumpriu a obrigação, quando começar os eventos periódicos, manda o 1299. Não precisa mandar o 1005. E aí vamos falar um pouquinho dos não periódicos, que é essa fase que começa agora a partir de março. Nós temos a admissão preliminar e a admissão do trabalhador. Tem um slide mais para frente que eu vou falar um pouquinho. Quando eu mando a admissão preliminar, eu ganho um prazo dentro do e-social para fazer o envio da admissão, tá? A admissão do trabalhador faz parte dele, alteração de dados e de contratos, comunicação de acidente do trabalho vai entrar um pouquinho mais adiante, monitoramento também, afastamento entra agora,
condições ambientais um pouquinho mais para frente, assim como insalubridade. Aviso prévio, convocação de intermitente entram agora também junto com essa fase inicial de março. Reintegração e desligamento também. Trabalhador sem vínculo, toda a movimentação dele, tanto o início quanto a alteração e término, começa agora. Cadastro de benefícios previdenciários também. Mandei alguma coisa errada, tudo que eu mandei errado eu posso excluir, tá? Evento S3000 só é utilizado para eventos periódicos e não periódicos. Mandei uma tabela, precisa excluir a tabela? Não, precisa fazer uma alteração, uma retificação da própria tabela, mas não se usa o S3000 para tabelas, ok? Informações de contribuições previdenciárias e imposto de renda por funcionários, que são 5.000 e 5.002, e informações de contribuições previdenciárias e imposto de renda por contribuinte, ou seja, forma analítica e forma sintética de eu receber a informação. Vamos falar de admissão? Então, imaginem assim, começou a valer a partir de amanhã a segunda fase do E-Social, que são os eventos não periódicos. Se eu tenho já um funcionário que vai ser admitido no dia 1º de março, essa é a única exceção. Eu vou mandar o meu evento S2200 no próprio dia 1º de março, tá bom? A partir do dia 1º, ou seja, do dia 2 para frente, toda e qualquer admissão tem que estar no E-Social antes do funcionário chegar para trabalhar. Então, quando a gente lê assim, ó, envio do 2200 até o dia imediatamente anterior ao do início da prestação de serviço para empregados admitidos a partir do dia seguinte do início da obrigatoriedade. Então, significa o quê? Toda vez que eu tiver uma admissão, eu tenho que mandar para o E-Social antes do funcionário chegar para trabalhar. O funcionário foi contratado dia 15 de março, dia 14 tem que estar no E-Social. Foi contratado dia 12 de março, dia 11 tem que estar no E-Social. Foi contratado com data de admissão dia 23 de março, dia 22 tem que estar no E-Social. Estou falando data sem olhar calendário, tá, gente? Então, se qualquer uma data que eu falei, o dia anterior cair no sábado ou no domingo, antecipa-se essa obrigatoriedade para sexta-feira, último dia útil antes da entrada, tá? Fica bem complicado esse envio, né? Então, o que a gente recomenda? O próprio layout prevê o evento 2190, que é uma admissão preliminar, o registro preliminar. O que ele tem? Ele tem apenas 4 informações importantes. A partir do momento que eu mandei o 2190, eu tenho um prazo do mês inteiro para mandar o 2200. Então, significa assim, imagine que eu tenho um funcionário que vai ser admitido dia 5 de março. Dia 4 de março eu mando o 2190, que é o registro preliminar, e aí eu tenho até o dia 7 do mês seguinte para mandar o 2200. Então dá para trabalhar de uma forma mais tranquila, ok? Só que tem que obedecer os prazos de envio. O evento 2200 não vai ser utilizado por trabalhadores de vínculos natureza permanente. Quem são eles? Trabalhadores avulsos, diretores não empregados, cooperados, estagiários. Para todos esses, nós vamos utilizar o evento 2300, ok? 2200 somente para trabalhador. Eventos de desligamento. Então, só para a gente lembrar um pouquinho, o E-Social foi dividido por grupo, dentro de cada grupo, por fase. Primeira fase, tabela, eventos não periódicos, e a terceira, periódicos. Começa agora, a partir de março, eventos não periódicos. E faz parte desses eventos não periódicos os eventos de desligamento de rescisão, tanto o 2299 quanto o 2399. Dentro do arquivo 2299 e 2399, nós temos dados de remuneração, rescisão, certo? Essa movimentação, este bloco referente a informações de remuneração, não será enviado nessa segunda fase. Só vou mandar os valores da rescisão quando começar a terceira fase lá em maio. Então, durante os meses de março e abril, todo o desligamento tem que ser reportado para o E-Social, tá? Qual é o prazo de eu mandar uma rescisão? 10 dias após o desligamento, tá? 10 dias após o desligamento e antes de eu enviar o arquivo de folha, que vai ser o 1200 e o 1210, tá? Por enquanto, o que vocês precisam saber? Tenho que mandar os dados de desligamento 10 dias após a sua rescisão. E nesses dados de desligamento vai só o que a gente chama de cabeçalho, só os dados da rescisão. Não vai informações de remuneração.
Eventos periódicos. O periódico, para a gente lembrar, vai entrar só em maio, tá? É só para a gente falar deles, para a gente ter em mente. Não entra agora. Remunerações de trabalhador, tanto do regime próprio quanto do regime geral. Benefícios previdenciários, pagamentos de rendimento do trabalho. E aí a gente tem remuneração e pagamento de rendimento. Qual que é a diferença? A gente tem folha sendo tratada, calculada por competência. E aí nós temos tanto a parte da Previdência quanto do Fundo de Garantia que tratam por competência e a Receita Federal por data de pagamento, por caixa, né? Então, existe a divisão. Dentro do 1200 é tudo que eu devo na folha, como eu compus a minha folha, e dentro do 1210, dados de imposto de renda, tanto o desconto do imposto de renda sobre o que afeta a sua base. Pensão alimentícia, por exemplo, para calcular imposto de renda eu deduzo pensão. Então, a pensão também vai no 1210. A gente tem no YouTube um material bem detalhado sobre os rendimentos, vale a pena ir lá consultar, tá bom? Continuando aqui na nossa listinha. Evento 1250, 1260, aquisição de produção, comercialização de produção da pessoa física, tudo que for pessoa jurídica está lá no REINF, tá bom? Contratação de trabalhadores avulsos não portuários. E aí, informações complementares dos periódicos. Solicitação de totalização, tá? Aí é para pagamento em contingência. Deu algum problema, vou mandar o 1295 para fazer o pagamento em contingência. Reabertura de eventos periódicos, lá na terceira fase. Fechei uma folha, preciso mandar alguma coisa, então eu tenho que reabrir. E por fim, fechamento, tá? Além da contribuição sindical patronal, que é a declaração que já vai na raiz hoje. Não sei se vocês observaram, mas no dia 20 de fevereiro foi lançado no site do E-Social um novo layout. Esse layout está com o número 2.4.02 beta. Sempre que vocês notarem essa descrição beta, significa que o layout está em testes, análises, que nós ainda estamos fazendo as aprovações, tá? Qual que é o planejamento para esse layout? Em março, vai ocorrer testes de homologação na SERPRO, do GT Homologações. Em abril, vai ser liberado no ambiente restrito esse layout. E somente em maio ele vem para a produção. Tá? Então, nós temos um período de análise, testes e validações, onde pode ocorrer outras versões betas dentro desse 2.402, tá bom? Só para a gente ficar atento, é um item que eu estou chamando a atenção nos webinars. Vocês sabem que informação de CPF de dependente é obrigatório para dependentes maiores de 8 anos. Isso na declaração da pessoa física. A DIRF valida 12 anos. Tá? Só que nessa versão 2402 veio a obrigatoriedade do CPF para todos os dependentes de 8 anos para cima. Tá? Isso é uma coisa que a gente já levou para o governo criticando, porque talvez nem todos os empregadores tenham CPF dos seus dependentes superior a 8 anos, visto que isso não é obrigado na DIRF. Né? Então, é um item que a gente está pedindo uma análise, porque o E-Social deveria estar pedindo a mesma coisa que a DIRF pede. Tá? Ele está trazendo para o empregador uma obrigatoriedade que ele exigiu esse ano para a pessoa física. Então, se vocês não fizerem esse saneamento, a gente recomenda que corram. Existem aí 2 meses para fazer esse saneamento. Pode ser que a gente consiga que não seja obrigatório 8 anos, mas pode ser que não também. Tá? Então, é importante os empregadores já ficarem cientes e fazer um saneamento do que necessário for. Ok, Eli. Então, assim, fizemos agora em janeiro o envio da primeira parte de tabelas. E como é que eu faço para saber o que está lá no RET? Né? A gente mandou os dados de registro do trabalhador, mas como é que eu sei? Por enquanto, o que vai garantir o envio e cumprimento dessa obrigação é o número de recibo e protocolo que vocês receberam. Tá? Existe uma previsão de liberação do E-Social BX. O que é o E-Social BX? É onde eu vou conseguir entrar, consultar o que está lá e fazer download dos arquivos. Então, imagine que eu tenho um cliente que está vindo para a TOTUS agora, no meio do ano. Esse cliente já fez o primeiro envio por um outro software. Então, a gente precisa pegar os dados que estão no RET, com os números de recibo, para dar continuidade na vida dele. Tá? Isso só vai ser liberado lá em julho. Tá? Antes disso, vai ser liberado agora em março uma plataforma web, que é o E-Social Web.
Esse e-social web, a gente já fez testes na Serpro pela homologação e ele já estava pronto, tá? Ele era para ter sido liberado em fevereiro e não foi, ele será liberado agora em março. Qual que é a diferença? No e-social web, ele é um acesso com certificado digital, como tudo do e-social, porém o empregador consegue saber o que está disponível lá dentro do hatch e consegue consultar. Ele funciona como um ambiente de contingência. Então, se deu algum problema e eu não consegui enviar via web service, eu posso entrar no e-social web e fazer a manutenção do que necessário for por lá. Mas eu não consigo fazer download, tá? O download vai ficar restrito ao e-social BX. Vamos lembrar um pouquinho de aspectos técnicos? Eu acho que eu já até falei aqui, a gente tem dois ambientes do e-social que vão ficar ad eterno. Ambiente de produção, onde o contribuinte pode ser atuado e fiscalizado, que é onde está valendo e ele produz efeitos jurídicos. Ambiente de produção restrito. O restrito é um ambiente de teste. Então, se eu quero saber se está saneado, se meu XML está ok, eu faço o quê? Envio esse arquivo via ambiente de testes, que é a produção restrita. Tá? Ele tem uma capacidade menor, em alguns momentos, agora em janeiro e fevereiro, a gente viu que ele deu uma travada. De vez em quando vai subir uma nova versão, eles limpam a base que está no ambiente restrito, e aí você precisa enviar tudo de novo, carga de tabelas novamente, tá? Mas o e-social sempre comunica. Então, usem o ambiente restrito para fazerem os testes, ele vai ficar para sempre. E o ambiente de produção é o que está valendo. Agora, no mês de janeiro, vocês tiveram bastante o uso dessa informação. Então, a gente vai replicar só para que vocês tenham ciência de como ocorrem as coisas dentro do e-social. Regra de validação e protocolo. Então, vamos lá. Setinha número 1. O empregador gerou um XML e enviou para o e-social. Chegou no e-social, ele verifica qual dos dois servidores está disponível, ou da Receita ou do CEPRO, e faz o nível de validação do primeiro nível, que é o quê? Ele só checa a estrutura do XML, só isso, mais nada. Se tiver tudo ok, ele já grava no seu repositório e devolve para o contribuinte um número de protocolo, tá? Esse número de protocolo já garante o primeiro cumprimento da obrigação no seu prazo. Só que agora ele vai entrar na fase 5 e 6, que é fazer a validação de segundo nível. Então, ele vai verificar se as tabelas estão válidas, se o período está ok, se tem dados corretos, vai fazer a gravação de um processamento e gerar isso daqui num lote. Tá? Os eventos ok, ele particiona e vai devolver para o contribuinte, já deixa separado o que foi processado. Isso é uma validação assíncrona. Então, eu vim, fiz o primeiro envio e depois eu tenho que voltar. Então, passo 9, contribuinte volta aqui. Ele, com o número do protocolo que ele recebeu no passo 4, ele volta no ambiente do e-social e fala, agora eu preciso do recibo desse protocolo aqui. Então, o ambiente retorna para ele o que estava empacotado, número de recibo do que deu certo e mensagens do erro de eventos que estiverem inválidos. Tudo que voltou com mensagem de erro não entrou para o hatch. Então, eu tenho que fazer o quê? Corrigir e voltar lá para cima para o primeiro passo, fazer tudo de novo, tá bom? Isso é um esquema só para a gente poder explicar o que acontece com a validação dentro do e-social. Como eu comentei, via ECAC, a Receita Federal tem feito alguns comunicados com o contribuinte. Fiquem atentos, só considerem de fato o que vier via ECAC. E-mail direto na caixa do contribuinte não chega pela Receita, tá? Pode ser fraude. Agora, no final de fevereiro, a gente notou que a Receita tem feito um questionamento básico sobre o e-social, tá? É um preenchimento de questionário. Tem as 6 perguntas que eu vou passar para vocês. Então, assim, dentro do questionário que vem pelo ECAC, por favor, sempre atento a isso. Primeira pergunta. A empresa tem ciência da obrigatoriedade do e-social e de que forma obteve essa informação? Segundo, é possível indicar alguém que pudesse ser o contato entre a empresa e a Receita Federal para assuntos relacionados ao e-social? E aí ele pede nome, telefone e e-mail. Qual a forma que será adotada para a transmissão de informações do e-social? Vocês vão fazer via web service ou vocês vão digitar? Já procedeu à qualificação cadastral? Já iniciou a transmissão dos eventos de cadastro, eventos periódicos e não periódicos? A empresa tem conhecimento dos canais oficiais para usar e tirar dúvidas, que é o site do e-social no item Fale Conosco? Tá? E aí, observações que o contribuinte queira fazer. Esse daqui é um formulário de balanceamento, então
a Receita Federal estima que já deveriam ter sido entregue 14 mil dados de empregadores, que era a primeira fase, faturamento acima de 78 milhões, tá? Até dia 26 de fevereiro foram entregues 7.800 e alguma coisa, contribuintes com sucesso. Existem aí uma lista de 1.300 ou 1.600 que estão tentando e ainda não conseguiram. Mas se a gente analisar um mundo de 14 mil contribuintes, apenas 50% entregaram, ainda está faltando muita gente fazer a entrega, tá? Então a Receita começou a fazer alguns questionamentos para entender como que está isso no mercado. E aí vamos falar um pouquinho de e-social dentro da TOTOS. Se eu precisar de alguma informação do e-social, a gente tem um hot site, tá? totos.com/e-social, /RH e-social, onde nós temos as informações de produto, nós temos os serviços que a TOTOS oferece, qual o cronograma do governo, qual o layout vigente com seus campos. Então, se vocês precisarem de alguma informação rápida, utilizem o nosso hot site. TDN. Tá? TDN é o repositório oficial da TOTOS, então toda a documentação da TOTOS consta no TDN. Lá no TDN, na parte de consultoria de segmentos, que é a Space da consultoria, tenho perguntas e respostas só do e-social. Tem um material muito grande, rico de informações, tá? Tem dados agora já do ambiente da segunda fase, que é os eventos não periódicos, a gente já tem bastante fax que orienta, que passa informação. Façam uso, o cliente não precisa fazer nenhum login, fica aberto ao público a consulta. E como eu falei, no YouTube a gente tem bastante material do e-social, vídeos, capacitações que foram gravadas. Entra no YouTube e faz essa pesquisa aí, e-social mais TOTOS. Vocês verão que vai ter muito vídeo. Tem um vídeo em específico, que é esse de pagamentos do S12.000 e 1210, tá? Esse é o que eu falei, que a gente detalha bem legalzinho como que vai acontecer a partir de maio. E aí nós temos bastante materiais do e-social. Quando o cliente vai abrir um chamado, um ticket aqui na TOTOS, ele entra na nossa central de relacionamento e não sei se vocês notaram, mas existe uma ferramenta de autoatendimento que faz ajuda, que é o nosso chatbox. O chatbox tem a informação tanto dos dados do e-social quanto da DIRF, que é a obrigação que está vigente agora. Ali vocês conseguem informações de quando vai ocorrer os próximos eventos, informações de quais pacotes eu tenho que entregar, quais são as primeiras informações iniciais que eu preciso me preocupar, e eu começo a conseguir fazer uma verificação do que eu preciso para a minha empresa. Dentro ainda da página do suporte, para os eventos Responde, que nem eu comentei, nós temos em março, teremos todos os meses um do e-social. Como eu faço para me inscrever? Então, basta vocês irem ali na busca unificada, colocar a palavra Responde, primeiro quadradinho em cima, desmarca a opção de TDN e YouTube, porque a informação dos respondes está dentro do canal do suporte. E aí ele vai listar para você. Todo mês nós temos eventos Responde. Então tá lá, eventos Responde do mês de março. Nós temos RAIS e Social. Fevereiro, DIRF e Social. Basta você clicar e se inscrever na sala. Material deste webinar. Esse webinar está sendo gravado, tá? A gravação vai ocorrer até o final da última dúvida. Então, até as 12 horas, esse material ainda está em produção, sendo gravado. Depois, a gente faz uma edição, nossa equipe de marketing edita, tira os tempos que ficaram sem fala, faz o ajuste necessário e sobe isso para o YouTube, tá? O PPT que eu estou passando para vocês já está disponível, tá? Fica onde? No TDN. Entrem no TDN, na Space da consultoria de segmentos, tem uma árvore chamada Material Utilizados em Eventos, ano de 2018, e peguem o material do TOTOS Responde e-Social, tá? Já está disponível lá esse PPT. Como eu comentei, próximos webinars, todo webinar da TOTOS é gratuito. Próxima programação, e-Social e RAIS. A gente vai abrir para dúvidas no final. Toda a apresentação que agora a linha DataSul vai fazer, vocês já podem ir postando as suas dúvidas na parte de perguntas e a gente vai respondendo durante a apresentação. Vou colocar no mute um pouquinho, porque agora a gente vai fazer a troca dos apresentadores e na sequência o pessoal da DataSul já começa falando para vocês, ok? Só um instantinho, por favor. Olá, bom dia. Estão todos ouvindo? Estão vendo a minha tela também?
Então, vamos começar aqui. Meu nome é Helena, eu sou a Product Owner do produto e-social dentro da linha de RH do DataSul. E nós vamos falar um pouquinho, dar algumas orientações e também fomentar aí as dúvidas, né, para a gente estar respondendo aqui. Lembrando que a gente tem uma equipe respondendo tanto as perguntas do DataSul quanto as perguntas do TAF, ok? Então, os objetivos dessa apresentação, a gente vai demonstrar o que a gente precisa preparar dentro do DataSul HCM para iniciar a carga das informações para a segunda fase do e-social, que são os eventos não periódicos, beleza? Antes de começar essa demonstração ali, eu queria passar uns recados, primeiro do layout 2402, né, que a Elis já falou ali anteriormente. Esses são os prazos. Abril 2018, ele vai estar em produção restrita, e maio de 2018 ele entra em base oficial do governo. Então, a gente vai liberar essa atualização de produto até essas datas, tá? Para início agora, não se preocupem com esse layout, vocês vão conseguir enviar ainda no layout 2401, beleza? Sobre o webinar também, a Elis já falou, está sendo gravado e vai ser publicado também um documento no TDN com as perguntas e respostas que a gente está fazendo aqui, tá bom? Lembrando também que a gente tem um outro evento que acontece todas as terças e quintas-feiras, das 15 às 16 horas, tá? A gente enviou comunicado. Se você não recebeu, sinaliza, manda um e-mail para a gente enviar aí o link. O Tira Dúvidas do e-social DataSul, da linha DataSul. Todas as terças e quintas, a gente tem os especialistas ali logados nessa sala para responder as perguntas de vocês. Beleza? E outra, antes de iniciar também, eu queria só saber como você ficou sabendo deste webinar. Se você ficou sabendo pelo hot site, você recebeu um e-mail da TOTUS, também tem um e-mail do ABC, do e-social, que a gente está comunicando a alguns clientes. Então, se vocês puderem ali responder como vocês ficaram sabendo deste webinar, para ajudar a gente aqui. Então, a agenda para hoje, a gente vai falar um pouquinho dos pré-requisitos para a segunda fase dentro do sistema, falar um pouquinho também sobre backup da base de dados, que é muito importante a gente manter, e como que a gente faz isso, como é que faz a parametrização para a carga oficial agora da segunda fase, e, ao final, vou passar algumas documentações importantes ali para a orientação agora da segunda fase. Então, dos pré-requisitos, primeiro, atualização de pacote. No dia 21 agora de fevereiro, foi liberado um retrofit do HCM para as versões 12.19, 18 e 17, tá? Então, se você ainda não está atualizado com esses retrofits, é muito importante essa atualização para que consiga tanto fazer os testes e o envio para o governo da segunda fase, quanto receber atualização, né, de liberações emergenciais, que sejam. E os patches que a gente orienta que sejam atualizados, para que seja possível receber essas atualizações, na 17 é o patch 33, na 18 patch 30 e na 19 patch 13, tá? Todos esses patches, essas atualizações, elas estão disponíveis via console, tá? Lá no produto, no RP. Atualização do cadastro de mensagens. Importante, tá? Sempre a gente está liberando aí, agora com a segunda fase não foi diferente, validações novas, mensagens novas que elas precisam ser atualizadas no produto. Então, é só um ponto de atenção aqui, para a gente não esquecer, atualizou o pacote, verifica lá que tem atualização de mensagem para fazer também. É importante que essas mensagens estejam atualizadas para não dar nenhuma inconsistência de base, não fazer nada que o usuário não queira fazer ali no momento da validação, tá? E falando um pouquinho de backup da base de dados. Por que o backup é necessário?
Primeiro, se a gente quer manter os dados consistentes, né, na base oficial, então a gente precisa ter esse backup para fazer os testes, né, para mandar para a base de homologação do governo. Então, a gente precisa manter um backup dessas informações. A base de produção, ela vai estar parametrizada com a carga oficial ali da segunda fase e vai ser geradas as mensagens lá para a base oficial do governo. E também esse backup é importante para a gente manter também uma homologação, né? O governo liberou em paralelo, né, esses dois ambientes aí, tanto de produção restrita, que é a base de teste, né, quanto a base de produção do governo. Então, a gente tem duas bases aí, uma para fazer teste e a outra para enviar oficial. É importante, então, a gente manter também essa estrutura dentro do produto para que não haja também digamos assim, bagunça de informação, né? A gente não quer mandar um dado que a gente está fazendo teste indevidamente lá para a base oficial do governo, né? Então, a gente precisa ter as duas coisas bem separadas. E mantém também essa orientação aí para o TAF, TSS e tudo mais, ter essas configurações bem separadas, tá? Então, cuidados que a gente tem que ter aí, um recado importante, sempre que a gente restaurar um backup da base de produção no banco de homologação, a gente tem que ajustar a configuração lá dentro do HCM, na pastinha de integração com o TAF, a gente tem que redirecionar essa configuração, não esquecer desse detalhe, tá? Então, se eu tenho um TAF de homologação, um TAF de produção, e eu vou copiar a base do DataSul HCM para fazer a produção, né? Para fazer essa base de homologação. Então, lembrem-se de redirecionar o link do Web Service lá para o TAF de homologação, tá? A gente publicou também aqui, eu deixei um link com essa orientação para poder fazer essa configuração, passar a base oficial ali, a base de produção para a base de teste, tá? Se vocês conseguirem, podem acessar lá o TDN, né? Tem uma publicação que fala antecipação da 12120, lá em base de conhecimento. Vocês vão conseguir acessar esse documento com os procedimentos para criar a base de homologação do HCM, tá? Então, a segunda fase, encargo oficial. Primeiro passo. Então, é importante que a gente faça o cancelamento das mensagens da carga teste. Eu estou na minha base de produção do HCM e agora eu vou transformar o status da minha carga para carga oficial. Então, é importante que a gente faça a eliminação das mensagens que foram geradas para teste, para daí eu iniciar o procedimento de entrada em produção, tá? Esse cancelamento, eu estando em base status da carga como teste, eu consigo fazer esse cancelamento através do FP 9840, tá? Coloco lá a opção de cancelar mensagens e seleciono as mensagens da segunda fase ali para cancelar. Então, aqui tem a telinha, né, do FP 9840 e a opção ali embaixo, como vocês podem ver aqui, né, de cancelar a mensagem, tá? Aí, na segunda pastinha, eu seleciono ali no quadro de não periódicos, todos os eventos não periódicos, tá? Para preparar a minha base para carga oficial. E aqui na pastinha de cancelar também, tá? Tem mais um complemento ali dos não periódicos. Marcando isso, eu posso clicar em executar, que ele vai cancelar todas as mensagens. Importante falar, tá? Que muita gente tem dúvida, mas depois que eu transformei, né? Mudei o status da minha carga para oficial, eu não consigo mais cancelar as mensagens, tá? Justamente para a gente não ter um cancelamento indevido aí de coisa que já foi para o governo. Então, a gente precisa tomar esse cuidado de manter consistentes as mensagens que estão no ERP, que estão no TAF e no governo, tá? Para que a comunicação consiga acontecer.
Como eu faço para habilitar aí a segunda fase para carga oficial? Então, eu entro lá no programa de manutenção dos estabelecimentos, o FP 0560, e eu vou clicar ali no botão do E-Social, tá? Esse botãozinho aqui. Aí, clicando ali, ele vai me abrir essa tela do 0560A. Na pastinha de carga, então eu consigo ver aqui, eu tenho o status das cargas agora da primeira fase, né, das tabelas, a minha data aqui, 1 de janeiro, né, de 2018, e aqui da segunda fase, que vou entrar agora, então eu vou marcar aqui carga oficial habilitada. Lembrando que a partir desse momento que eu marcar a carga oficial habilitada, eu não consigo mais cancelar mensagens. Então, é muito importante ter esse cuidado antes de marcar esse parâmetro, tá? Eu cancelo todas as mensagens que foram para teste e depois eu faço esse procedimento aqui, tá? E outra coisa importante também, antes de eu iniciar qualquer geração de mensagens dentro da segunda fase, eu preciso verificar essa data de início aqui, se está de acordo com a data de início da segunda fase para minha empresa, tá? O primeiro grupo agora, né, essa tela que a gente está mostrando aqui, está de acordo com esse primeiro grupo de empresas que está entrando agora, mas se a sua empresa vai entrar lá em julho, né, então essas datas precisam estar de acordo com a etapa que a sua empresa deve entrar no E-Social, ok? Tanto da primeira fase, segunda e terceira. Aqui no 9840, então, eu vou fazer a geração das mensagens dos não periódicos, né? Depois que eu conferi lá o status da carga, mudei para oficial, ajustei as datas, agora eu vou fazer a geração das mensagens para a segunda fase, tá? Então, eu acesso o FP 9840 e clico nessa opção de gerar mensagens. Marco as mensagens do mesmo quadrinho que eu mostrei antes, né? Cadastro inicial, de vínculo, cadastro inicial sem vínculo, afastamento temporário, reintegração e aviso prévio. Então, essas mensagens, elas têm a carga inicial. Então, é isso que eu estou fazendo aqui no 9840, tá? Os funcionários S2200 e S2300, afastamento S2230, aviso prévio S2250 e reintegração S2298, as inclusões, alterações ou eliminações efetuadas em informações refletem nesses arquivos. Mas tem um porém, elas somente são geradas automaticamente quando a carga dessa informação, né, da segunda fase, ela tiver com um status de concluído. Então, é importante eu gerar essa carga, concluir essa carga, para que essas mensagens sejam geradas automaticamente. Digamos assim, eu fui lá, gerei a carga de um funcionário, né, concluí a carga da minha empresa. Então, quando eu for lá no cadastro de funcionário, alterar alguma informação, essas mensagens elas já vão ser atualizadas automaticamente, tá? Não precisa mais nenhuma ação daí, depois que eu concluir a carga. Se a carga estiver com um status iniciado no estabelecimento do funcionário, então, somente serão geradas mensagens, os XMLs para os registros que já têm a mensagem gerada, independente de estar enviada para o TAF ou não, tá? Então, eu não vou gerar nenhuma mensagem, a não ser que os registros já tenham mensagens geradas, tá? Então, primeiro eu preciso fazer essa geração ali no 9840, fazer essa carga inicial. Se aquele funcionário, ele não tiver uma mensagem gerada, então, eu preciso fazer essa geração pelo 9840 nessa opção que eu acabei de mostrar ali, de gerar mensagem. E para os registros que ainda não têm mensagem gerada, deve ser executado o programa 9840, né? Com a opção de gerar mensagem.
E se a carga estiver com status pendente no estabelecimento, então eu tenho que executar o 9840 para gerar a mensagem. Então é porque está faltando algum funcionário, alguma informação que ainda não tem mensagem gerada. Então eu vou lá, gero essa informação pelo 9840 para daí concluir a minha carga. Alteração cadastral e contratual. Importante, tá? As mensagens de alteração contratual e cadastral, tanto dos funcionários com vínculo ou sem vínculo, elas são startadas somente se as mensagens desses funcionários S2200 ou S2300, elas tiverem sido enviadas para o TAF. Então, enquanto eu tenho uma mensagem lá no HCM, ela não foi enviada para o TAF, eu posso fazer várias alterações lá no cadastro desses funcionários, que não vai gerar a mensagem S2205 e nem S2206, tá? Ela vai ficar aqui dentro do HCM, sendo atualizada com as informações que eu estou fazendo no cadastro, e depois que eu enviar essa mensagem para o TAF, então, daí sim, eu enviei a mensagem S2200 para o TAF, aí agora eu fiz uma alteração lá no cadastro do funcionário, né, uma alteração cadastral. Aí sim, vai ser gerada uma mensagem S2205 para esse funcionário, e daí eu posso mandar também em seguida para o TAF. Ok? Desligamentos. Então, importante, né? As mensagens de desligamento S2299, que são dos com vínculo, e S2399, dos funcionários sem vínculo, elas são geradas no momento em que eu fizer a programação da rescisão desses funcionários. Então, eu posso fazer de forma individual ou coletiva, tá? Essas mensagens, elas vão ser geradas. E, gerando a mensagem, eu preciso gerar o XML que está dentro, que compõe essa mensagem. E esse XML é gerado pelo FR 9824, tá? De forma coletiva, eu consigo gerar por esse programa, ou de forma individual, eu também consigo gerar ali pelo monitor do e-social FP 9850, ok? Essas mensagens, elas vão ser eliminadas no momento em que eu eliminar a programação da rescisão desses funcionários, também, tanto individual quanto coletiva, tá? E outra informação importante também é que, se eu incluir essas rescisões direto no cadastro de afastamento, lá no FP 1600, as mensagens não vão ser geradas, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado aí, porque a gente tem que gerar essas rescisões pela programação, fazer o cálculo de acordo com o procedimento do produto, tá? Então, fica esse ponto de atenção aí. E agora, só para finalizar aqui a demonstração do produto, eu só queria ressaltar algumas documentações importantes para essa segunda fase, tá? Primeiro é o nosso documento de referência. A gente já fez, inclusive, um how-to de como acessar, como consultar o documento de referência, tá? Então, se você tem dúvida de onde que eu encontro esse documento de referência, então, lá no YouTube tem um how-to falando disso, da linha do e-social da linha DataSul, tá? Tem um how-to mostrando todo esse caminho aí e como encontrar as informações lá dentro do documento de referência, tá? Também tem o nosso hot site ali do e-social, que a Elis também mostrou anteriormente, né? Então, ali tem informações, a estruturação das tabelas, o que é evento não periódico, quais são os arquivos que são eventos periódicos, né? Então, tem toda essa informação ali e também os eventos que estão acontecendo, estão todos ali, né? Importante a gente estar sempre consultando e sempre sabendo dessas informações, né, que surgem. Por exemplo, esse webinar que está acontecendo hoje, ele acontece uma vez por mês, né? Então, desde o ano passado, a gente tem feito esses eventos aí para tirar dúvida, para estar respondendo esses questionamentos todos, né, do e-social.
Outro documento importante, importantíssimo também, que a Elis também comentou, inclusive, é o MOS, né? Manual de Orientação do E-Social. Então, lá no portal do E-Social, lá no governo, tem uma parte de documentação técnica, você consegue baixar esse MOS e também o layout, né? O próprio layout do E-Social. Então, se você não sabe que existe essa documentação ainda, ou não teve oportunidade de ler essa documentação, fica aqui a nossa orientação para ler essa documentação. Ali tem os prazos, tem todas as particularidades dos arquivos de afastamento e de todos, né, que compõem aí agora essa segunda fase também, tá? E por último, o link aqui dos nossos vídeos how-to no YouTube, tá? Então, a gente tem uma playlist lá no YouTube do E-Social da linha DataSul HCM, tá? Então, se vocês têm dúvida de como é que eu faço o cadastro lá, como é que funciona a segunda fase, como é que funciona ou a primeira fase também. Então, tem muito material lá, tá? Que a gente pode estar sanando essas dúvidas aí com esses vídeos, tá? E por hoje era isso que a gente queria mostrar. E se vocês tiverem aí, a gente já está respondendo aí, tem bastante gente perguntando. Então, se surgir alguma dúvida aí que seja de bastante clientes, então a gente vai abrir o áudio para responder aqui para vocês, tá? E aí eu encerro essa parte aqui de demonstração do produto e fica agora, então a gente vai responder as dúvidas ali que vocês estão enviando no chat, tá? Se você não fez ainda a sua pergunta, se você não teve a oportunidade de perguntar, entra ali no chat, pode perguntar que a gente está aqui para responder até meio-dia, tá? Obrigada a todos. Vou aproveitar, como a Helena comentou, as dúvidas que são recorrentes, a gente vai abrindo o áudio e vai falando, tá bom? Eu acho que quando eu fiz a apresentação conceitual, eu acabei não falando e a Gabi já respondeu diversas vezes essa mesma pergunta. Então, começando agora a segunda fase do E-Social, que são os eventos não periódicos, é obrigatório que as empresas enviem a carga dos seus funcionários, que é o S2200. Precisa mandar tudo no dia 1º de março? Não. É recomendação da Receita, do Comitê Gestor, que seja enviado ao longo dos meses. Então, essa segunda fase inicia, na verdade, amanhã, a partir do dia 1º de março, e vai até o final de abril, tá? Então, eu tenho esse prazo para mandar. E aí, é óbvio, tem algumas exceções, tá? Já vai começar a valer todos os prazos do E-Social. Portanto, se eu tiver um afastamento, se eu tiver umas férias, se eu tiver uma rescisão, eu tenho que comunicar pelo E-Social. Eu não consigo mandar um afastamento de quem não está no RET, tá? Então, qual que é a regra? Posso fazer a carga até o final de abril, desde que o meu funcionário não tenha nenhuma movimentação. Se ele tiver uma movimentação, como eu faço ali? Então, eu preciso mandar o 2200 primeiro deste funcionário e depois fazer a movimentação. Seja de rescisão, de afastamento, férias ele entra como um afastamento também, tá? Os afastamentos anteriores a 1º de março, eu vou ter que pôr numa fila de processamento e mandar de novo? Não. Quando vocês enviarem o 2200, quem tiver afastado há muito tempo tem um bloquinho dentro do arquivo que indica funcionário afastado. Eu sou obrigada a comunicar no E-Social as movimentações daqui para frente. Todos os novos afastamentos, todas as novas rescisões, todas as novas admissões, todas as novas férias e assim por diante, tá bom? Lembrando, tenho prazo até o final de abril para fazer a carga inicial. Porém, se eu tiver alguma movimentação, eu sou obrigada a enviar o 2200 individualmente daquela pessoa para depois poder fazer a movimentação, tá bom? Legal falar de uma coisa de afastamento, tá? Afastamento para o E-Social não se computa afastamento de horas, isso é atestado de horas. Só entra para o E-Social o que são afastamento de dias que forem superiores a 3 dias ou afastamento relacionado a acidente do trabalho, tá bom? Existe uma regra, eu comentei aqui de documentações de FAQ no TDN, nós temos alguns FAQs que falam sobre como eu vou enviar os afastamentos, eu oriento que vocês olhem as nossas documentações que já estão postuladas para poder auxiliá-los nesse momento.
Só para lembrar, a gente tem um pessoal que nós estamos respondendo pelo chat, a apresentação de conceito e de produto terminou. Se as pessoas que estiverem na sala não tiverem dúvidas, a gente agradece a participação. Quem tiver dúvida, fique com a gente. A gente está respondendo tudo via chat, via questionamento. Os que forem recorrentes, a gente vai abrir áudio e ir falando com vocês. Por enquanto, nossa apresentação deste segundo webinar terminou. Conforme eu coloquei na página do TDN, em consultoria de segmentos, o material da primeira rodada do E-Social está disponível, tanto o vídeo quanto os PPTs. O material desta segunda rodada ainda está sendo gravado, então nós temos gravação até o meio-dia. Depois isso vai para a edição da nossa equipe de marketing, publica-se no YouTube, semana que vem vai estar disponível o vídeo. O PPT já está disponível lá no nosso material, tá bom? Oi, pessoal, aqui é a Helena. A gente está vendo que tem bastante dúvidas ainda sobre o início da segunda fase. Quando que eu tenho que começar a enviar as informações? Posso esperar até final de março? Não posso? Então, é assim, a gente já falou bastante sobre esse tema, né? Mas eu vou repetir aqui. Dia 1º de março, eu preciso mandar todos os funcionários e todos os eventos não periódicos? Não. No dia 1º de março, eu vou enviar somente as informações se eu tiver alguma admissão no dia 1º ou no dia 2 de março, eu vou enviar dia 1º de março, tá? E eu posso enviar a carga toda das informações de não periódico até o final de abril. Caso eu tenha um afastamento ocorrido nesse período, eu não consigo enviar o afastamento de um funcionário sem ter enviado o cadastro dele antes. Então, para esse funcionário, eu tenho que enviar o cadastramento dele, o S2200, tá? Para poder informar para o governo esse afastamento, beleza? Então, no dia 1º de março, eu preciso enviar, sim, se eu tiver alguma admissão obrigatoriamente no dia 1º ou dia 2. E uma particularidade aí do dia 1º de março é as admissões feitas no dia 1º, tá? Eu não consigo informar a admissão feita no dia 1º de março um dia antes, então eu vou informar no próprio dia 1º, tá? As admissões ocorridas a partir do dia 2 de março, então eu informo no dia 1º de março e assim sucessivamente na medida que forem ocorrendo. Ok? Obrigada. Oi, pessoal. Abrindo aqui de novo, é a Helena. Então, só para frisar aqui, tem bastante pergunta referente às férias. As férias, o afastamento das férias, né, ela é como qualquer outro afastamento e ele tem que ser enviado até o dia 7 do mês seguinte do início do afastamento, tá? Então, como pré-requisito para o envio das férias, eu preciso garantir que o S2200 desses funcionários que saíram de férias, eles estejam lá no governo, senão não vou conseguir mandar o afastamento, tá? Precisa sim enviar, se as férias ocorreram aí no mês de março, preciso sim enviar até dia 7 de abril as férias, tá? E como pré-requisito o S2200 desses funcionários. Pessoal, mais uma vez aqui a Helena, sobre a admissão, né? Estão perguntando bastante aqui sobre o que tem que enviar um dia antes, né? Se você já tem todas as informações para fazer o cadastro desse funcionário lá no FP 1500, você pode enviar um dia antes o S2200. Porém, se ainda não tiverem todas as informações, se o funcionário ainda não forneceu, né, o funcionário, né, não forneceu todas as informações, você pode enviar a admissão preliminar desses funcionários, tá? É o programa FP 9815, ok? A gente já tinha passado ele aqui no PPT, beleza? De novo aqui, uma dúvida também que eu vi em várias perguntas, tá? O S2200. Esse arquivo, ele não é único por empregador, tá? Então, cada funcionário vai ter um arquivo S2200. Não existe S2200 coletivo, tá? Então, cada funcionário vai ter um XML de S2200, tá? Então, eles podem sim ser enviados de forma individual para o governo. Então, mediante a um afastamento, mediante as férias, mediante
o que for ali, a admissão, eu consigo mandar o S2200 só desses funcionários que precisam ser enviados nessa data, tá? Pessoal, a Helena já comentou aqui, mas eu vou só dar uma reforçada, tá? Férias para o e-social é um afastamento, tá? Lá nos layouts anteriores existia um envio, um evento que era recibo de férias e o recibo tinha que mandar 30 dias antes do início do gozo das férias. Esse layout não existe atualmente, ele foi retirado do e-social. Tá? Férias é um afastamento, tem que ser reportada no evento de afastamento e o prazo de envio é até o dia 7 do mês subsequente ou antes do envio da folha, tá bom? Esse prazo de antes do envio da folha só vai valer quando a gente chegar na terceira fase, que é quando a gente manda os eventos periódicos. Portanto, atualmente é até o 7º dia útil do mês subsequente. Não existe envio de programação de férias, tá? Eu só mando o afastamento efetivo férias. Programação é algo, uma organização da empresa, do empregador, que não é reportado para o e-social. Tem uma questão aqui sobre lotação tributária, acho mais fácil eu responder ao Matias aqui pelo áudio mesmo. Então é assim, Matias, se você tem no seu cadastro do sistema, centro de custo, departamentos, isso não significa que são lotações tributárias no e-social, é o agrupamento que você tem dentro da sua empresa. Para o e-social, é obrigatório você enviar como lotação tributária o agrupamento de funcionários que possuem um código e um tributo previdenciário diferenciado. Então, por exemplo, imagina que a sua empresa é um hospital, tá? Tô chutando. Esse hospital tem um recolhimento de FPAS, tem um código de terceiros, de SAT, para a empresa inteira, ok? Só que para um determinado departamento, que é o de radiologia, você tem uma exposição previdenciária maior. Portanto, você recolhe a aposentadoria especial lá e o seu nível de exposição do SAT é maior. Esse local, que é a radiologia, para o e-social é uma lotação tributária, porque ele tem um código de terceiros diferente, tá? Um código de terceiro, SAT, FPAS. Ponha como base assim, se a minha lotação tributária tem um cálculo previdenciário diferente do resto da empresa, eu sou obrigado a enviá-lo no e-social. Se a minha empresa não tem nenhum risco diferenciado, então a empresa inteira, do início ao fim, é o mesmo código, eu vou colocar uma única lotação tributária e enviar para o social, não preciso mandar as demais. Acho que ficou claro? Eu já respondi umas duas também sobre empresa sem movimento, acho melhor falar pelo áudio. Então é assim, o S1000, tá? O 1000 é obrigatório o envio para todos os CNPJs. O que não é obrigatório para CNPJ sem movimento é o evento S1005, que é de estabelecimentos. O 1005 para sem movimento não preciso enviar. Mandei o S1000, não preciso mandar 1005. Na segunda fase dos não periódicos não vou fazer nada porque não tem movimento, ok? Na terceira fase, quando começar eventos periódicos, eu mando o S1299. Notificações. Algumas pessoas estão perguntando: não vou conseguir cumprir o prazo ou não enviei até agora. O que pode acontecer? Tá? Então é importante vocês darem uma olhadinha no site oficial do e-social, esocial.gov.br. Saiu uma matéria onde o governo está falando que não vai ser postergado o prazo dessa primeira fase para os empregadores superiores a 78 milhões. Prazo termina hoje. TOTUS recomenda aos seus clientes que não conseguiram fazer esse envio que façam uma força e envie ao menos o S1000. Enviando um único evento, que é o S1000, você já cumpre a sua obrigação dessa primeira fase. É óbvio que precisa mandar todas as demais tabelas, mas isso pode ser feito ainda sem essa perca de prazo, né? A gente cumpre o prazo enviando o S1000, depois eu mando as demais tabelas e só com as tabelas lá que eu consigo fazer a movimentação dos funcionários, tá? Na matéria que eu recomendei a leitura para vocês no site do E-Social, uma das frases do governo é: quem não cumprir o prazo está sujeito às multas e penalidades cabíveis, tá? Isso é um ensejo da Receita Federal, é uma pressão para que todos cumpram o prazo, tá? Que entre em vigor de fato. O E-Social teve muitos adiamentos, teve diversas vezes que foram postergados e essa eles querem garantir que entre em vigor. A TOTUS faz parte, como eu coloquei no início da nossa apresentação, de alguns grupos de trabalho.
Tá? E como empresa de software também, nós já fizemos um acionamento via GT Confederativo, a gente enviou 2 solicitações. A primeira solicitação é no sentido de que se faça a publicação de uma nota técnica orientando como devem ocorrer os eventos dos não periódicos. Tudo isso que a gente falou bastante aqui, tanto eu quanto a Helena, sobre admissão, prazo de envio, prazo de férias, que tem uma nota técnica explicativa, tá bom? E a outra é que seja oficializada uma nota para que os empregadores não sejam punidos com multa, isso com efeito ex-tuquem, ou seja, retroativo, tá? Nos projetos SPEDs que já entraram em vigor, SPED contábil, ECF, ECD, SPED fiscal, CMS, IPI, qualquer um deles, os primeiros 6 meses de implantação do SPED, as empresas eram notificadas e não atuadas. Então, nesse sentido, nós, TOTOS, já entramos na Casa Civil com documentação solicitando para que se aplique a mesma regra ao E-Social. Vale lembrar aqui que não é certo que nós teremos um ok e que seja favorável à nossa solicitação, tá? Então, o que a gente recomenda muito é que o cliente se preocupe e faça o envio do S1000 pelo menos hoje, tá? Faça o envio desse único arquivo e com isso vocês já cumprem a obrigatoriedade de envio das tabelas. E aí, com o tempo, vocês vão enviando as demais, mas pelo menos a estrutura da empresa S1000, ela precisa estar no site do E-Social hoje. A gente ainda tem algumas questões, tá? Então, assim, provavelmente, porque já está terminando o nosso horário, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas por aqui. A gente foi abrindo áudio, colocando algumas que são recorrentes, explicando outras, mas é muito provável que a gente não consiga sanar 100% de dúvidas. Os nossos canais de atendimento estão atuando de forma prioritária nos tickets que são abertos para o E-Social. Então, se ficou alguma dúvida referente ao E-Social, eu peço para que vocês abram um ticket, um chamado conosco. Nosso pessoal de atendimento está priorizando e ele será retornado para vocês, tá? O quanto antes. Lembrando que esses eventos Responde a gente faz uma vez por mês, nós temos o próximo planejado para março, né? E aí nós vamos fazendo sempre essas questões de tira dúvidas. Nosso canal de comunicação, documentação oficial TDN, vídeo da gravação deste evento será publicado no TDN, no mesmo lugar que já estão os anteriores. Então, se você perdeu a primeira rodada, onde a gente falou bastante a parte conceitual, de toda a explicação de social, material e vídeo já estão disponíveis no TDN. Entrem no TDN, Space da Consultoria de Segmentos, materiais utilizados em evento, anos de 2018. Está disponível lá para que vocês façam uso do mesmo, tá bom? A gente vai encerrando por aqui. Deixa eu tentar só voltar aqui. Aqui, ó, TDN, tá bom? Space Consultoria, material utilizados em eventos, TOTOS Responde E-Social 2018. A gente agradece a participação de todos vocês que estiveram conosco neste webinar. Esperamos revê-los nos próximos eventos da TOTOS. Obrigada a todos, um bom dia e uma boa sorte a todos nós. Até mais.